Na aula de hoje nós vamos desenvolver um algoritmo que consiste em imprimir na tela todos os números pares até 50. Antes de mais nada, devemos declarar uma variável, eu vou chamar ela de i, declarar ela como inteiro e vamos utilizar a nossa estrutura já conhecida. Então, para i de 1 até 50, faça, ok? O que eu quero que ele faça nesse intervalo de 1 a 50? Eu quero que ele imprima na tela só os pares, mas para isso eu tenho que ter alguma estrutura de controle para saber se o número é par, porque ele vai pegar o 1 não é par, então eu não quero que imprima o 1, certo? Eu quero que imprima o 2, o 4, o 6, o 8. Esses ímpares eu quero que ele não imprima, então tem que ter uma estrutura de controle, que nós já aprendemos, que é a estrutura C. Se o resto da divisão de i por 2 for igual a zero, então ele é um par. Vamos lembrar aqui, que eu já expliquei em outra aula, que o resto da divisão indica se um número é par ou ímpar. Essa é uma técnica que a gente utiliza. Então vamos supor aqui o 8, eu já expliquei numa aula anterior. 8 dividido por 2 é 4 e sobra nada, sobra zero. Quando não sobra nada, quando eu divido um número por 2 e o resto é zero, esse número é par. Se eu divido um número por 2 e sobrar 1, o resto for 1, ele é ímpar. Então, o que significa esse porcentagem aqui? Não tem nada a ver com porcentagem, ok? Ele significa, é o que é um operador ali do VisualG, que tem como objetivo encontrar o resto da divisão entre dois números. Então, aqui no caso, ó, 8, porcentagem 2, ele vai me retornar o resto da divisão de 8 por 2, que é, no caso aqui, é o zero, no nosso exemplo aqui. Ok? Então, foi daí que saiu esse porcentagem. Não tem nada a ver com porcentagem aí, tá? É o resto da divisão entre dois números. Então, se o resto da divisão do número que estiver no laço divisão por 2, resta divisão por 2 for zero, ele é par. Então, o primeiro número não vai imprimir, porque não vai dar zero o resto da divisão, porque é ímpar. Agora, o segundo número, sim, que é o 2, né? O segundo laço, né? 2, que está representado pelo nosso contador, 2, ele é par, daí ele vai imprimir. E assim por diante, ele vai fazer o controle aí disso aí. Então, caso seja verdadeiro essa condição, ele vai imprimir. Se não for verdadeira a condição, que no caso for ímpar, ele vai ignorar. Nós já vamos ver isso aí, vamos fazer aí um debug ali para vocês verem. Então, vou colocar aqui o valor de i, certo? No nosso contador. Estou utilizando o próprio contador aqui para a gente trabalhar. Fim C e o fim para, ok? Agora, vamos executar isso aqui para ver se ele está funcionando direitinho, ó. Notem que ele imprimiu, ó, todos os números pares até 50. Então, está funcionando direitinho. Agora, vamos fazer uma coisa interessante aqui, um recurso que tem no VisualG, que é o botão passo a passo. É tipo um debug, tá? Você vai ver passo a passo o que está acontecendo no seu programa para a gente entender melhor. Então, vocês vão clicar lá e vão dando F8, ok? Digite F8 que ele vai mostrando lá do lado direito, tá? Eu vou mostrar aqui. Vou arrastar um pouco aqui. Olhem aqui para o lado direito, ó. Aqui nessa tabela aqui, ó. Notem que ele assumiu o valor zero ali, né? O i, porque não atribui valor nenhum. E conforme ele entra no laço, ó, ele vai receber o valor 1. Tá vendo ali, ó? Mudou para valor 1 aqui. Mudou para valor 1. Por quê? Porque i assumiu o primeiro valor do laço, que é de 1 a 50, ok? 1 assumiu o valor 1. Então, ó, o resto da divisão de 1 por 2 não vai dar zero. Então, ele vai pular. Essa condição é falsa, então ele vai para o fim C direto. Ele não vai escrever nada, tá? Ó, não escreveu nada. Agora ele vai escrever, porque o resto da divisão de 2 por 2 vai dar zero, certo? Agora ele escreve, ó. Notem do lado direito ali que a variável i mudou para o valor 2. Agora o terceiro não vai imprimir, certo? Por quê? Porque o resto da divisão de 3 por 2 não vai dar zero, ok? Então ele vai pular, ó, vai para o fim C e volta novamente. Agora é o 4. Notem que vai mudando. Com o nosso contador ali, ele vai de 1, 2, 3, 4, 5.
Ele vai de 1 a 50. Mas eu estou controlando, porque eu quero pegar somente aqueles que são pares. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, é assim por diante, ó. Aqui ele vai assumir o valor 5, não, ele ignorou. Agora o 6 ele vai imprimir. Ó, imprimiu o 6, ok? E assim por diante. Ele vai ignorar os ímpares e vai imprimir os pares, ó. Se você for continuando aqui, ele vai fazendo, ó. Ó, ignora o ímpar, imprime o par. Ignora o ímpar, imprime o par. Então é isso que ele faz. É uma estrutura de controle, certo? Então, nós utilizamos duas estruturas aí. O faça, que é uma estrutura de repetição, e uma estrutura de controle condicional, que é o C, que a gente já estudou. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai fazer mais uma atividade para reforçar isso aí. Até mais. Obrigado.